chegamos hoje no final da nossa série Código JMR. 21 dias sem julgar, mentir e reclamar. Essa é a série que nós estamos estudando em alguns pequenos grupos. Essa semana nós vamos falar sobre reclamação. Começamos semana passada, vamos terminar hoje. E eu sei que essa mensagem não é para você não, para outras pessoas. A gente não reclama. Quem reclamou essa semana que está muito calor em Jundiaí? Eu estou gostando. Então, a gente muitas vezes é tentado pela reclamação. E a gente precisa vencer o hábito da reclamação. E a gente vai usar hoje um texto que está lá em Números, capítulo 13 e capítulo 14. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, deixe ela aberta em Números 13, e a gente vai usar alguns versículos também do Números 14. O contexto desse texto de Números 13 é que Deus havia prometido ao povo de que eles herdariam uma terra. E essa terra que eles herdariam era uma terra rica, abençoada, e durante anos eles sonharam com a realização desse sonho, dessa promessa. Alguns morreram esperando o cumprimento dela. E agora eles estavam a alguns quilômetros de Canaã. O povo de Israel havia saído do Egito com Moisés, numa caminhada pelo deserto, e essa caminhada desses anos pelo deserto, sem sombra de dúvidas, foi pautada de muitos conflitos, de muitas lutas, de muita reclamação. Foram anos de desafios. Finalmente agora eles estariam realizando o sonho de possuir a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Deus ordena então a Moisés que ele envie 12 espias para sondar, espiarem a tão sonhada terra de Canaã. Queriam saber sobre os habitantes dela, se era de fato realmente como Deus havia falado. Mas o relato dos espias é que a terra era boa, a terra era belíssima, mas havia gigantes. O povo era muito poderoso. E como sempre, reagiram. Os hebreus começaram a perguntar a si mesmos: será que Deus se esqueceu da gente? Será que a gente vai conseguir possuir essa terra com tantos empecilhos? Muitos queriam voltar para o Egito, mesmo depois de 40 anos. Mas a opinião de 2 homens, que se destacam entre aqueles 12 espias, é de que a terra era boa. E o Senhor havia prometido que eles tomariam posse. O que eles tinham é somente que obedecer ao Senhor. O relatório de Josué e Caleb, o relatório contrário aos outros 10, fez com que o povo obedecesse, tomasse posse da terra, mesmo com lutas. Então Israel sai do Egito, chega à fronteira de Canaã, num lugar chamado Cades Barneia. 12 homens vêm com um relatório. 10 um relatório pessimista, 2 um relatório otimista. E é esse texto e esse contexto que nós vamos ver hoje. 10 trazendo um relatório totalmente pessimista, desacreditados, cheio de dúvidas, de medos. E outros 2, Josué e Caleb, um relatório diferente. Talvez o povo naquela época, ouvindo Josué e Caleb, perguntavam assim: sim, Deus falou que a gente vai ter uma terra que mana leite e mel. E aí sempre tem um pessimista no meio, e talvez o pessimista disse assim: o que adianta ter leite e mel se eu não posso experimentar? Lá tem gigantes. O que eles estavam declarando aqui é o que eles acreditavam. E uma coisa que muitas vezes a gente ouve e que talvez você falou. E essa frase você precisa tirar da sua vida. Eles não conseguiram ter sucesso. E uma das frases que se destaca no texto que a gente vai ver é: nós não podemos. Querido, tire essa frase da sua vida. E daí que eu não posso? Eu não posso se esquecer que o meu Deus, Ele é grande, Ele é todo poderoso e Ele tudo pode. E eu estou aqui na terra em missão em nome desse Deus.
a gente precisa lembrar de algumas coisas. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é de que tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E o que eu preciso me lembrar é que tudo é possível àquele que crê. Vamos ver o texto? Os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, ela devora aqueles que nele vivem, aqueles que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles, a nós e a eles. Aí eu pergunto, olhando esse texto, olhando o que eles estavam trazendo como relatório, será que de fato todos eram gigantes? Será que no meio do que eles viram ali, não tinha nenhum baixinho ali? Será que todo mundo de fato era gigante? Será que o que eles estavam falando de fato era verdade? E aí continua. A visão aqui é de 10 homens comuns, mas tinha mais 2 homens ali. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel. Dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aqui a gente vê a visão de 2 homens de fé. Então hoje nós vamos falar dos reclamadores e dos transformadores. E eu quero ver em que posição você vai estar. Nos 10 reclamadores ou nos 2 transformadores. Essa realidade que nós estamos vivendo hoje tão difícil. Qual é a sua posição? Daquele que olha com um olhar pessimista ou daquele que olha com um olhar otimista tudo aquilo que a gente está vivendo? Mas vamos falar primeiro dos reclamadores, o que você não vai ser. Primeiro, eles tendem a enxergar o tamanho do problema isoladamente. É lá aquele texto que diz assim: nós não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Você já disse isso? Não posso, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Queridos, Deus havia prometido a terra. Deus, lá em Deuteronômio 8, já havia feito toda a descrição da terra. Duvidaram então é da promessa de Deus, é da palavra de Deus. Pensaram que conquistariam a terra com seus próprios esforços, e não pela intervenção soberana de Deus. Portanto, os reclamadores, primeira coisa, eles começam a enxergar o tamanho do problema isoladamente. Mas eles fazem mais algo. Eles tendem a espalhar o negativismo ao seu redor. Não é somente enxergar o tamanho dos problemas, é espalhar esse sentimento de eu não vou conseguir, de que nós não podemos, para quem está ao seu redor. Por isso diz, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Você tem espalhado entre as pessoas que estão ao seu redor um relatório negativo acerca dos desafios da vida? No capítulo 14, versículo 1, toda a congregação chorou. Só viram as impossibilidades. Não estavam enxergando as possibilidades. Querido, no seu relacionamento com Deus, o que você está enxergando? Possibilidades ou só as impossibilidades? Eles ficaram esmagados de desespero, não viram saída, não viram solução. O mesmo povo que lá em Êxodo, capítulo 15, após a travessia do mar, estava cantando, estava dançando,
estavam agradecendo a Deus por Deus ter derrotado os inimigos, agora olham para o inimigo e se veem como gafanhotos e choram, relatando aos outros israelitas que eles não iam conseguir. Mas não para por aí. Eles tendem também a superestimar o tamanho do problema. Disseram: a terra para a qual nós fomos em missão de reconhecimento, essa terra devora os que nela vivem. Se você estivesse no meio do povo, você ia para um lugar desse? Depois de ouvir um negócio desse? Eu ser devorado? Por isso que alguns estavam querendo voltar novamente para o Egito. Eles estavam superestimando o tamanho do problema. E aí o que aconteceu? Perderam a chance de exercerem a fé em Deus. Porque eles começaram a olhar o quê? Todos os que nós vimos ali são grandes, de grande estatura, gigantes. Nós parecemos gafanhotos, a nós e a eles. Ontem na aula da IBD, a gente estava estudando sobre Davi e Golias, as características de um matador de gigantes. A última aula do módulo 4. Quais são as características de quem quer matar gigantes? E a gente estudou ali algumas características de Davi. Davi, diante de um gigante, se viu maior do que ele, porque a força não estava nele, estava em Deus. E aqui o povo, diante dos gigantes, se sentem como gafanhotos. Perderam a chance de exercerem fé em Deus. Quando você não olha para Deus, qualquer obstáculo vai ser grande. Quando seus olhos não estão em Deus, qualquer obstáculo vai ser grande. Você só vai enxergar que os gigantes são maiores do que você e o seu Deus. E sabe o que eles ganharam com a falta de fé? O que eles ganharam com esse pessimismo, com a incredulidade? Não acreditaram, não puderam entrar na terra. Eles acreditaram que não seria possível conquistar a terra. E por isso receberam exatamente isso. Deus não permitiu que eles entrassem na terra boa. E aí a gente precisa entender o que diz lá em Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. O que Jesus está falando aqui não é que a gente tem que chegar no monte e falar, ó, muda de lugar, mas é que nós precisamos exercitar a nossa fé em todas as situações da vida. As cidades eram grandes, mas Deus era maior do que aquelas cidades. As muralhas eram altas, mas Deus é o Deus Altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. A fé olha para Deus e nos ajuda a vencer as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e faz a gente duvidar de Deus. O que você tem olhado? Você faz parte dos reclamadores? Desses que olharam e viram as impossibilidades. Quando você tem fé, você olha para Deus, seus olhos estão em Deus e você vence qualquer dificuldade. Mas quando você tem somente incredulidade no seu coração, você só vê as dificuldades. E essa dificuldade, essa incredulidade, faz você duvidar de Deus. Mas aí tem os transformadores. Josué e Caleb. 2 espias que trouxeram um relatório diferente. E quando a gente compara o relatório dos 10 com o relatório dos outros 2, parece que eles tinham visto lugares diferentes. Parece que eles estavam em lugares diferentes. Não negaram que havia gigantes na terra. Eles não negaram. Então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Vamos falar juntos? É certo que venceremos. Lembra outra frase? Dos reclamadores? Nós não podemos. Não
vamos conseguir. Josué e Caleb dizem para o povo que é certo que nós venceremos. Porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Querido, não existe impossível para Deus. E se andarmos com Deus e vivermos para Deus, nós estaremos vivendo com esse Deus do impossível. Por isso a gente precisa aprender que os que reclamam menos e transformam mais têm uma característica diferente na vida. Primeiro, eles olham as oportunidades em primeiro lugar. Eu e você precisamos aprender a fazer isso, a olhar em primeiro lugar as oportunidades, não as impossibilidades. A terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Tinha gigantes, eles sabiam disso. Ia ser difícil, eles sabiam disso. Mas eles colocaram primeiro o olhar nas oportunidades. Essa é uma terra excelente. Nós não devemos ser levados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia que nós estamos vivendo de desânimo nos nossos dias. Eu e você não podemos ser levados por isso, por comentários pessimistas e por essa epidemia de desânimo. Eu e você precisamos fixar os nossos olhos naquilo que Deus diz, naquilo que Deus nos promete. Devemos então nos estribar nas experiências daqueles que confiam em Deus. Segunda lição, colocam a fé para guiar a situação. Não vão ser guiados pelo medo, pelos comentários, pelo que o outro disse, mas pela fé. Por isso eles puderam dizer, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e Ele nos dará a nós. E Deus já havia prometido isso. Então eles colocaram a fé em Deus, para que Deus guiasse aquela situação. Domingo, o pastor Aderso falou sobre isso. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Iremos para essa ou aquela cidade. Aqui o povo está dizendo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Nós vamos conseguir. É certo que venceremos. Diante do que nós estamos vivendo, do que você tem passado, qual tem sido as suas declarações? Qual tem sido o seu sentimento? De que você não vai conseguir? Ou de que com Deus é certo que venceremos? Você faz parte dos reclamadores ou dos transformadores? Os transformadores fazem a sua parte diante de Deus. Homens de fé trabalham ao lado de Deus. Por isso eles incentivam os outros. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não acreditem no que estão falando. Não olhem desse jeito. Não sejam pessimistas. Não sejam rebeldes. Deus nos prometeu, é só a gente obedecer. Não sejam rebeldes. E aí a gente precisa derrotar um espírito, que é o espírito do medo. E aí eles declaram, não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Os reclamadores disseram assim, eles vão nos devorar, aquele povo devora quem vai ali. E agora eles estão dizendo, nós devoraremos aquele povo. A gente vai comer eles como se fosse pão. Olha como muda a visão. Olha como se transforma quando a gente olha as dificuldades, o tamanho do gigante, e quando a gente olha a nossa fé em Deus. Como é diferente. Para os reclamões, murmuradores seriam devorados como uma nuvem de gafanhotos. Na visão de Josué e de Caleb, é eles que iriam devorar eles, como se fosse um pão. Deus está dizendo, não tenham medo do povo dessa terra. O medo faz a gente ver fantasmas. Lembra dos discípulos no mar da Galileia, quando Jesus veio até eles? Eles imaginavam que era um fantasma. O medo, ele altera situações. E Josué e Caleb viram os inimigos como se fossem pão, que seriam triturados.
não como gigantes. O povo viu os inimigos como gigante. Josué e Calebe viram como alguém que não era tão amedrontador assim. Porque os transformadores declaram total dependência e confiança em Deus. Não era eles, mas era a confiança e a dependência que eles tinham no Senhor. Está lá em Números 14:9. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Hoje, quando você olha as redes sociais, os noticiários, a gente vê esses dois grupos hoje bem claro. Aqueles que olham e falam assim: olha, nós estamos vendo um cenário, né? A economia está começando novamente a voltar, a reagir. Aí você já olha falando, vai piorar o negócio, vai ficar cada vez mais difícil, né? Olha, a pandemia está sendo controlada, está caindo o número de mortos. Olha, não tem nada resolvido ainda, enquanto não tiver vacina, né? A gente não vê isso, né? Esses lados. E agora, começando a campanha política, irmãos, se preparem, a coisa vai virar uma bênção, né? Rede social, grupos de WhatsApp, né? Essas correntes que chegam no seu celular aí, sem você pedir, né? Se prepara, porque logo, agora final de setembro, se encerra aí o prazo para poder fazer as coligações, definir os nomes, começa logo a campanha, e a gente vai ver isso um pouco mais claro, né? Essas divisões, esses debates, esse está desse lado, esse está desse lado. O povo aqui tinha 10 que viam somente as coisas negativas. Nós não vamos conseguir. E Josué e Calebe disseram: somos capazes de vencer os gigantes, porque é o Senhor que está conosco. Somos capazes de vencer essa pandemia, porque é o Senhor que está conosco. Somos capazes de vencer tudo o que estamos passando, porque é o Senhor que está conosco. Querido, reclamação não faz a gente derrotar gigantes. A coragem faz a gente derrubar gigantes. Deus quer que você faça cair sobre sua vida todo esse sentimento de reclamação e de murmuração. Ele quer que a gente tenha essa mesma coragem, essa mesma fé, essa mesma ousadia de Josué e Calebe. E isso faz a gente vencer gigantes. Gigantes que se levantam para roubar e matar aquilo que Deus tem para nós, para a nossa família, para a nossa igreja. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios, que nós devemos estar vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. E se tem um período que a gente precisa disso, é agora. Vigilantes, atentos a tudo aquilo que está acontecendo, a toda aparência do mal, a ter pleno discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus, o que é palavra de Deus, o que não é, o que é conselho de Deus, o que não é, a estarmos firmes na fé, firmes naquilo que a gente crê, homens de coragem, mulheres de coragem e sermos fortes. Porque a vitória vem de Deus, por meio daqueles que acreditam. Por meio daqueles que acreditam. Por isso que nós temos esse conselho do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Em algumas traduções tem não extingueis, né? O extingueis te faz lembrar de algo que combate o fogo? Extintor, extingueis. Não apaguem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso é tão fácil, não é? Não é? Em tudo dá graças? Querido, isso é um desafio para mim e para você, porque a gente é tentado a reclamar e não agradecer. A gente é tentado a murmurar e não agradecer. E quando você sabe que uma pessoa é murmuradora, querido, não dê muita atenção a ela. A ação dos murmuradores consiste em puxar você para trás. A murmuração, ela traz efeitos contagiantes na comunidade, mas você é convidado a ser sempre grato. E quando agradecemos, não há espaço para ingratidão.
Quando agradecemos, não há espaço para a insatisfação, a murmuração, o ressentimento, o abatimento. Os 12 espias foram para a mesma terra, olharam os mesmos lugares. 10 voltaram falando somente dos problemas. 2, Josué e Calebe, voltaram falando da promessa, de que eles iam conseguir. Por isso as pessoas com visão, eles enxergam mais longe. Onde uns vê adversidade, podemos ver oportunidades. Enquanto alguns veem problemas, nós podemos ver bênçãos. Quando alguns estão vendo gigantes, nós podemos ver a terra prometida. 10 estavam tão forçados no problema que não conseguiram ver a promessa. Josué e Calebe estavam tão focados na promessa que não conseguiram ver os problemas. No que você está focado? No que você tem focado? Seus pensamentos, seus olhos, seu olhar. Tudo aquilo que você se focar vai maximizar. Tudo aquilo que você foca, expande. Onde está o seu foco? Qual o foco da sua vida? Qual do teu foco muda, toda a tua vida muda. Por isso que aqueles 10 colocaram aquele relatório pessimista, porque o foco deles estava nos gigantes. Não estava na grandeza de Deus. Apesar das muralhas, dos problemas, foque nas promessas. Tenha certeza que com Deus a gente vai avançar. A gente vai vencer. A gente vai continuar caminhando. Ninguém vai nos tirar aquilo que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Você tem gigantes no seu caminho? Você tem situações na sua vida difíceis de lidar? Querido, você precisa declarar: é certo que venceremos, porque eu vou avançar, eu vou vencer, e ninguém vai me deter, porque meu alvo é Cristo. Que você seja